Olá pessoal de falências e recuperações de empresa, dando sequência aos nossos vídeos da nossa turma de estudo dirigido, hoje vamos analisar algumas peculiaridades do procedimento falimentar. É muito importante a gente saber que o processo falimentar ele é um processo que tem fases diferentes. Tá? Nós aplicamos sim o Código de Processo Civil como uma fonte subsidiária da lei falimentar. Mas a regulamentação do processo falimentar ela está disposta diretamente na Lei 11.101. Portanto, o processo falimentar ele tem fases diferentes, ele tem prazos diferentes, ele tem recursos diferentes. Muito diferente ou um pouco diferente do processo civil que nós temos, processo civil ordinário. Tá? Muito bem, é muito importante nós dizermos que existem causas específicas para a falência. No artigo 94 da nossa lei, nós temos as hipóteses em que pode ser pedida esta falência, e isso vai ser demonstrado na petição inicial. No artigo 94 nós temos, inciso 1, é a primeira causa de pedido falimentar. Sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em títulos ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. Então essa é a primeira possibilidade de pedido falimentar, quando o empresário está devendo mais de 40 salários mínimos na data do pedido de falência. Tá? Vejam então, a dívida é de 40 salários mínimos. Quem pode sofrer falência é o empresário. Mesmo que esse empresário não tenha CNPJ, mesmo que esse empresário esteja atuando na irregularidade, ele também pode sofrer falência. Tá? Então, assim, no polo passivo na demanda vai o empresário. Não quer dizer que vai sofrer falência somente aquele empresário que possui CNPJ. Não. Se ele desempenha uma atividade empresarial, mesmo que não tenha o CNPJ, mesmo que ele não esteja regular nas suas atividades, ele pode sofrer falência. Tá? Então, primeira situação, ele vai ter uma dívida superior a 40 salários mínimos. Esta dívida, disposta em títulos ou títulos executivos, ela precisa estar devidamente protestada. Então, vejam, uma dívida de 40 salários mínimos com base em título ou títulos, aí poderiam ser duplicatas, pode ser contrato, tá? Mas desde que tenha protesto. Então, dívida de 40 salários protestada. Bom, muito bem. E este protesto é um protesto específico de falência. Portanto, quando alguém vai protestar um devedor para fins de falência, lá no formuláriozinho lá do cartório, ele vai colocar que é para fins de falência. Tá? Se vocês forem pegar a lei de protestos, lá não tem um protesto específico para fins falimentares. Mas o que a jurisprudência entende como um protesto para fins falimentares é aquele protesto que a pessoa que recebe a notificação do protesto, ela é identificada. Então ela assina e tem a identificação do nome dela, da função dela na empresa. Tá? Esse seria o protesto específico para fins falimentares. Esta é a primeira situação. Então, dívida de 40 salários mínimos, devidamente protestada, protesto para fins falimentares, tá? E ainda pautada em títulos ou títulos extrajudiciais. Bom, segunda possibilidade do pedido falimentar é o executado por qualquer quantia líquida não paga, não deposita e não nomeia apenhora bens suficientes dentro do prazo legal. O que é isso aqui? A primeira possibilidade, então, que nós vimos de 40 salários mínimos, era de títulos protestados. A segunda possibilidade é de execuções, ou seja, processos de execução ou cumprimentos de sentença que já estão tramitando. Nós poderíamos definir, então, execuções frustradas.
Veja, o primeiro caso do inciso 1 do 94 talvez não tenha processo judicial ainda, mas no caso 2, no inciso 2, já tem processo judicial, já tem execução, melhor dizendo, não é só um processo, porque o processo na fase de conhecimento não está enquadrado nesses dois dispositivos, tá? Nesses dois incisos. É uma execução que está em trâmite e que não foi paga. O devedor já foi notificado, já foi intimado, já foi citado dessa execução, não nomeou bens passíveis de penhora, não apresentou embargos, não fez nada e não pagou. Aí pode, neste processo de execução, busca-se uma certidão dizendo que tem o processo de execução, que essa execução não foi paga, que não foi apresentado bens passíveis de penhora, e aí pega essa certidão e ajuiza a ação falimentar buscando a falência do devedor. Então, a grande diferença do inciso 1 para o inciso 2 é que no inciso 1 não tem processo judicial, não precisa ter processo judicial. Tem títulos vencidos e protestados e somam 40 salários mínimos. Aí, muito importante, neste caso ainda do inciso 1, podem vários credores se reunir para fechar os 40 salários mínimos, tá? Então, diferença do inciso 1 e inciso 2. Inciso 1, 40 salários mínimos, não precisa ter processo judicial. Inciso 2, qualquer valor, desde que tenha uma execução frustrada. Então, vejam, no inciso 1, não precisa ter processo e já tem dívida de 40 salários. Inciso 2, tem processo judicial, mas não foi pago, ok? Aí pode ser 10 mil, 5 mil, não precisa chegar na monta de 40 salários mínimos, tá? Bom, esses dois incisos, eles são incisos mais tranquilos de se trabalhar. E aí no inciso 3, vocês vão analisar posteriormente, que aí tem os chamados atos de falência, tem uma série de atos que serão provadas durante a instrução processual, que podem determinar a falência do empresário. Tá? Então, o inciso 1 e o inciso 2 falam de dívida. Inciso 3 fala de atos de falência. Não quer dizer que tenha já uma dívida. Tem atos que dão a entender que a falência ela é iminente. Então, antes que ela ocorra, a gente tira do mercado esta pessoa jurídica ou esse empresário individual. Bom, falei para vocês que tem peculiaridades no processo falimentar. Todo processo inicia com a petição inicial. Então, um credor pode pedir a falência, um devedor, um sócio do devedor pode pedir falência, que seriam os casos do artigo 97. O artigo 97 da Lei Falimentar traz quem pode pedir falência. Então, pode o próprio devedor pedir sua falência, que é a chamada autofalência, ele pode pedir sua falência. Tá? O cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou inventariante. Inciso 3, o cotista ou acionista do devedor, na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade, qualquer credor. Esses podem pedir falência. E aí, o credor empresário apresentará a certidão do registro público de empresas mercantis que comprove a regularidade de suas atividades. Então, se eu sou um empresário e estou pedindo a falência de outro, eu tenho que demonstrar que eu, empresário, estou de acordo com a lei. Tá? Se for qualquer outro credor que não seja empresário, daí pede a falência. Não precisa apresentar no processo seus atos constitutivos, tá? E a declaração de que está regular. Então, essas são as 3 hipóteses que eu posso pedir falência e esses são aqueles que podem pedir a falência. Tá? Muito bem. Diferenças entre o processo normal. Todo mundo sabe que o prazo contestacional no processo ordinário é de 15 dias. No processo falimentar é de 10. Essa é uma diferença. O processo normal para contestar eu tenho 15 dias. Aqui eu tenho 10 dias, por força do artigo 98. Citado, o devedor poderá apresentar contestação no prazo de 10 dias. Essa é uma diferença notável entre